vou apresentar você e aí em seguida a gente começa. Bom, vocês conhecem essa Maria Tereza Saraiva Meloni, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, da Fiocruz, e autora dos livros A Perda dele em Mim, um trabalho de luto, e Rio de Janeiro, uma psicanálise possível. E hoje, assim, eu vou encerrar com um textinho desse livro que ela escreveu e que simplesmente me arrebatou. Não deve ser à toa que ele já estava marcadinho aqui com lápis, né? Um trechinho ali que me matou, mas eu gostei muito do... Claro que eu dei só uma olhada, porque eu não tinha o seu livro, e você gentilmente hoje me trouxe, e depois eu quero ler, porque eu gostei muito. Então vamos lá. Bom. Então vou começar pelo seguinte, os rituais de despedida, né? Que agora estão ultra restritos, as pessoas têm que ser um grupo mínimo, então não tem aquilo de as outras pessoas que podem ir para dar aquele conforto para quem perdeu alguém. Também os familiares não podem estar com aquele recém-morto durante a doença, não há essa despedida, esse encaminhamento, essa possibilidade de estar junto. Também outra coisa que não há é aquela questão de as pessoas darem um sentido à expressão do morto, né, na hora do enterro. Ele está com uma cara serena, ele partiu sorridente, que isso possibilita essa travessia, né? E sempre ocorreram essas mortes em que não há o corpo. Até uma amiga minha disse recentemente que o marido dela morreu no acidente da Air France há 10 anos, e ela me disse o seguinte, que ela foi considerada na época uma sortuda porque localizaram o corpo do marido, que algumas pessoas foram localizadas naquele mar lá, naquela... Pode falar também de catástrofes e acidentes como Brumadinho. Muitas pessoas não conseguiram localizar, não foram localizados os corpos, né? Também os desaparecidos, essas pessoas também. Mas agora é um luto de uma pandemia. Então ele não está restrito a um grupo de pessoas. Estamos todos de uma ou de outra sendo atingidos, né? É um luto pandêmico, como você mesma chamou nas nossas conversas, um luto pandêmico. Então, qual a importância do ritual e o que você lê desse momento? Ô, Helena, te escutando agora, eu fiquei pensando assim, a gente tem... O que é um ritual de luto? A gente tem rituais distintos em culturas diferentes, né? Bastante distintos. Eu me lembro que na Índia, uma vez, eu estava entrando no restaurante para almoçar e eu estava com o meu neto, 16 anos, e passou um povo cantando, dançando, e a gente pensou que fosse alguma coisa tipo carnaval, né, batendo pandeiro e tal, e aí depois, quando eu tinha um caixão. Então, eu agora te escutando, eu fico pensando assim, né, quer dizer, há um ritual para nós, né, brasileiros, enfim, nesse momento, há um certo conjunto de elementos que acontecem num ritual, né? Caixão, flores, dança, família. Agora, eu acho que mesmo com esse ritual caracterizado implicado naquela despedida, digamos assim, tem o seu próprio ritual interior, tem a sua própria, uma maneira de despedir. O que é o ritual? A gente não fala despedida, né? Despedida, ou seja, deixar de demandar, cortar laços, né? Mas hoje, já no final das nossas conversas, eu fiz uma frase que para mim foi muito rica. Não se trata de despedir, eliminar o morto da gente, esquecer o morto. Pelo contrário, se trata de retirar do morto cada elozinho de pedida, digamos assim, de demanda, de relação, de investimento, e se há investimento, portanto, a expectativa de retorno, e tirar, né, daquele morto
esses pequenos fios de investimento que nos ligam a ele. É para isso que serve o ritual. E eu acho que nesse momento que eu chamei de luto pandêmico, eu quis dizer aí que não só é o luto das mortes pela pandemia, mas também aqueles que estão vivos, que estão se despedindo do morto, eles também estão sendo mortos de alguma maneira. Porque todos nós estamos vivendo nessa expectativa, né? Ou de morrer, ou então, efetivamente, já tendo alguma morte em jogo. E aí eu não estou falando da morte pessoal, mas eu estou falando que morreu, para muitos morreu a escola do filho, morreu um trabalho, morreu alguma viagem que ia fazer, morreu uma relação amorosa, enfim, morreu muita coisa nesse momento. E a gente não está tendo tempo de desligar os fiozinhos para poder ligar em outras coisas. Né? É isso que eu vejo. O que você acha? Eu estava pensando nisso hoje, né? Porque, na verdade, há o luto de toda uma vida que a gente... porque existem... na vida, a gente coloca as coisas como algo que presumido. Algumas coisas é possível você, digamos, prever. Como você está encaminhando a sua vida, o que Exato. você vai fazer, qual é a sua rotina. Está falhando para mim. E isso tudo acabou de uma hora para outra. E a gente vai depois. É verdade. Tá? Para ver se fica melhor um pouco a comunicação. Agora tá boa. Mas eu não perdi o sentido, não. Eu entendi o que você falou. Eu acho assim, o luto, pelo menos depois quando eu escrevi esse livro, é curioso, quando eu escrevi para todos aí que estão assistindo, fiquei sabendo, não sabia nada de luto. Mas um assunto que não me interessava. Então, por isso que eu chamo esse livro de Um Trabalho de Luto. Ele em si foi um trabalho de luto. Ele não é uma teorização sobre o luto. Ele é, em si, um trabalho que se deu a despeito de eu querer ou não, e que foi fecho de um trabalho de luto. Agora, não só na clínica, como na teorização nos estudos e tal, eu tenho pesquisado, na verdade, o luto não é do objeto X. Assim, eu perdi o emprego, eu perdi o marido, eu perdi uma viagem. O luto não é exatamente disso que a gente investiga. É mais que isso. Quem sou eu aí na relação com esse objeto? Né? É o luto, e agora a gente está vivendo com uma clareza mil isso. O luto de quem sou eu na vida, no mundo até então. Né? Que coisas eu fazia, que prazeres eu desfrutava, quais eram as minhas relações, como era a minha maneira de viver, como era isso tudo foi sacudido, saculejado. Né? Então, o luto, na verdade, é de mim mesma, nesse momento que a gente chama de antigamente, o normal de antigamente. Esse eu que era normal antigamente não existe mais e certamente não vai existir. Eu não vou jamais voltar a ser o que era antes, até porque a experiência que a gente está vivendo nos deixa marcas, entendeu? E a gente não sabe ainda como vão ser, o que vai restar de nós, né? Essas marcas, a gente não sabe nas nossas crianças, a gente não sabe nos nossos jovens, a gente não sabe na nossa questão das mortes mesmo, né? O Freud, no Mal-Estar, ele fala alguma coisa sobre numa guerra, a morte perde a excepcionalidade. Né? Há uma certa disso. Não sei se é exatamente... Você acha que na pandemia é assim também? Olha, eu acho que há uma tentativa como defesa de fazer isso. Agora, a morte é sempre um acontecimento.
absolutamente particular para cada um, singular para cada um. Não quer dizer, inclusive, que eu vá viver duas mortes da mesma maneira. Cada morte e cada perda é vivida de uma maneira inteiramente singular, na medida de quê? De quem era eu aí nessas relações, né? Agora, eu acho que numa tentativa de defesa, não só a nível político, mas a nível cultural, a tendência é a gente dizer, mas, poxa, ele era diabético, mas ele tinha mais de 65 anos, mas ele também não se cuidou, quer dizer, aliás, isso é próprio da morte, né? Esse meu livro, aliás, fala muito disso, é que a gente tenta dar um sentido. Ou era muito nova, muito velha, estava doente. O médico foi um erro médico. Foi porque não socorreram. Mas ele não fazia dieta. Mas ele fumava muito. A gente tenta dar um sentido, né, para a morte. Mas a morte não tem sentido. Ela não tem data marcada, ela não tem maneira de... Embora agora tenha vindo o nome de Covid, mas são as mortes mais variadas, né, possíveis. Uma coisa que assim eu escuto nisso que você falou também, não é só o sentido, é uma certa tentar tirar a culpa, né? Não é culpa também, minha. Também. Eu porque ela fez tal coisa que ela não deveria ter feito. Então a culpa é de um também. outro, né? De Também. algo fora, porque pode a pessoa que foi embora. O sentimento de culpa existe. Tão ruído, né? Você ouviu? Não. Não? Eu tirei os comentários para poder ver se melhora um pouco. Nós conversamos um pouco sobre o que Freud e Lacan disseram sobre o luto, né? Que situou muito o processo do luto. Eu queria que você falasse sobre o processo do luto. Como é que ele se dá? Que a gente estava falando dos desinvestimentos libidinais que foram feitos naquilo. Um pouquinho aí. Engraçado que eu estava pensando nisso. Eu leio muito e ouço falar de pessoas que estabelecem etapas para o luto. E quando você começou a falar, você citou o negócio da culpa, eu pensei aqui, né, é muito comum a pessoa achar, acaba fazendo uma culpa na medida que a pessoa acha que, de alguma maneira, ela poderia ter evitado. Principalmente as pessoas que têm uma relação mais íntima. Quer dizer, a viúva, o viúvo, a filha ou a mãe, enfim, poderia ter evitado, eu poderia ter feito alguma coisa. Quer dizer, é uma forma de você não aceitar isso, que é o real da morte, evidentemente. Alguns terminam numa culpabilidade. Agora, e aí eu me lembrei, né, que eu já vi assim, pessoas que tratam do luto, outras teorias, enfim, fazendo que uma das fases é a revolta. Então, vem a negação. Eu não sei se é nessa ordem, não, porque é uma coisa que eu não me interesso muito, mas eu ouço falar. A negação, a revolta, etc, etc. Como se tivesse um padrão de luto. Não tem. Não tem um tempo. Um tempo médio de luto. Não tem um tempo, entendeu? O tempo não é um tempo cronológico, mensurável. Eu acho, do processo de luto, o que eu teria para te dizer? Eu acho que é uma experiência, não é qualquer, assim, não é qualquer momento, né, que você pode realmente fazer uma elaboração de luto, mas eu acho que a vida, no cotidiano, está sempre oferecendo oportunidades de você fazer luto. Agora, a gente faz quem pode, digamos assim, né, quem consegue. Eu acho que o luto é uma operação psíquica de poder trabalhar com a falta, fazer alguma coisa com a falta, a partir da falta desse objeto perdido, incluindo a falta do objeto perdido. E qual é a falta do objeto perdido? É o próprio sujeito. É o próprio sujeito que vai ficar faltando quando esse objeto perdido se foi. Tem uma frase que eu recortei, eu botei também no Instagram, no livro. Quer dizer, engraçado, quando eu leio esse livro hoje, eu estranho terrivelmente. Inclusive a linguagem. A linguagem é uma linguagem tão banal, tão, como é que eu vou dizer assim, conversa de cozinha,
que eu não me vejo ali. Mas naquele momento era a linguagem que eu tinha, né? Mas eu digo assim, o morto está morto. Então, está morto, vai ser certidão de óbito, velório, enterrou, missa de sétimo dia, está lá. Tudo, né, para assentar, fazer assentamento de que está morto. E aquela pessoa que tinha uma relação íntima, e chegam aquelas pessoas que tinham uma relação íntima com esse morto, elas ficam sem lugar, porque para elas não tem muita definição do que vai acontecer. Então, eu acho que o processo de luto é essa possibilidade de você fazer dessa perda, né, tomar essa perda para si e fazer alguma coisa com ela. Alguma coisa no sentido de fazer ela produzir desejo, né? Fazer essa falta produzir desejo. E essa operação psíquica, eu acho que se dá. Eu não sei, não posso responder se dá para todos, fora de um processo de análise, é possível que sim. Não tenho essa verdade, não posso fazer essa afirmação, que eu posso fazer da minha experiência. Quando isso se dá num processo de análise, independente ou não de você ter perdido um ente querido, nem sempre a gente perde um ente querido no processo de análise. Mas quando você vive esse processo, né, você sofre esse processo, sofrer no sentido não de desesperar, chorar, mas sofrer no sentido de suportar esse processo, essa operação, você é capaz de viver outros lutos, né? Uma coisa que eu queria não deixar de comentar é que não é só luto de alguma coisa que você gosta. Por exemplo, você mora numa casa ou numa cidade e você começa a achar que a vida ali, o relacionamento está insuportável, a casa não te serve mais, a cidade é inóspita, não é mais vantajoso, você está ali por N fatores, e você mesmo decide que você vai para uma casa melhor, ou você vai desfazer esse casamento, por sua iniciativa, você não quer mais esse casamento, ou você não quer ficar nessa cidade. Isso não implica que haja perda, isso não implica que você vai ter que fazer luto. Mesmo tendo sido uma troca, digamos assim, para melhor, mesmo tendo sido uma escolha sua, ainda assim há perdas. Você vai lembrar, mesmo daquilo que era ruim, mas você vai lembrar daquilo e aquilo te toca ainda, porque o que está em questão? Não é o marido que não servia para nada, que foi embora, é o que você vivia ali do lado dele. É isso que vai te tocar como luto. O ruim do marido era o que alimentava a pessoa, né? Exatamente. Né? Que até eu queria que você falasse um pouquinho do luto nas neuroses. E tem muito disso. O alimento era exatamente aquilo, o ruim, o chato, que incomodava, insuportável, morreu no dia seguinte, a pessoa está em prantos. Não, e mesmo que esteja tomando um porre para comemorar e saindo para outra, ainda assim é um ritual para fazer aquele luto, né? Daquilo que você viveu ali, daquilo que de alguma maneira te sustentou ali. Tá, agora me fala uma coisa que eu não consegui acompanhar direito. Você estava falando dos lutos durante um processo de análise. É isso? Uhum. Foi isso que eu você estava falou. falando de uma operação psíquica, não dos lutos, mas uma operação psíquica que eu acho que é própria de todo o processo de análise. O processo de análise implica em você fazer das perdas causa de desejo, de uma maneira assim, sintética. Ou seja, daquilo que me falta, fazer, impulsionar alguma coisa que vai me fazer produzir com aquela falta, né? Então, isso é um processo que se dá, não. Quanto a gente ainda não consegue, ainda não tem o que, a análise ainda não teve, não foi um percurso ainda suficiente, você tem a perda e você ainda não consegue pegar nada. É um negócio. Sim, é a perda seca, né? Que às vezes leva até uma melancolização, mas vamos deixar a melancolia para lá, falar de luto mesmo. Então, eu acho que é uma operação psíquica em que o sujeito é capaz de fazer essa virada, né? De virar do avesso essa perda e passar a transformá-la em causa. E eu acho que isso se dá como uma aquisição nesse processo de análise. Entendeu? Você adquire a capacidade de fazer isso.
E aí as perdas, de uma maneira geral, passam a ser transformadas, passam a sofrer essa transformação, né? Sendo perda de ente querido, sendo perda por morte, sendo perda porque não deu certo algum projeto, mas, enfim, você dá a volta por cima com mais facilidade. Vai mudando completamente, né? É difícil falar disso, assim, mas aquele luto inicial, nos primeiros tempos da análise, que não estou falando de tempo cronológico, eles realmente são os mais difíceis, né? Chega aquele momento assim que fica. Eu me lembro de momentos em que eu cheguei na minha análise e falei para a analista assim, ó, não fala nada hoje, porque já não dava para eu, entendeu? Para eu assimilar nada. Me deixa falar. Tipo, preciso só. Claro que ela tinha maneira, né? Mas em algumas não situações. Sou capaz de, né? Não tenho mais capacidade para, né? Inclusive, a Ana Paula falou quarta-feira passada no nosso Zoom, que é só para membros e participantes, sobre os momentos em que a análise precisa ficar em suspensão, né? Porque o analisante está né, fazendo o seu processo de luto. E aí o manejo do analista é fundamental. Eu me lembro Eu só diria, Helena, que não é a análise que fica em suspensão, são as intervenções do analista, porque nesses momentos são os momentos mais produtivos de uma análise. Nem sei. Né? Em que há uma suspensão das intervenções. Não sei. Não sei, tenho dúvida. Mas assim, eu acho que de toda maneira, e também acho que isso vai ser diferente para cada um, né? Mas tem aquele momento. Porque quando você chega numa sessão, como você disse, pelo amor de Deus, não fala nada hoje, me deixa falar, a análise não está em suspensão. A análise está se dando, o processo de análise está se produzindo ali. Né? Sim, nesse caso sim, mas teve momentos em que isso não se deu, nem assim, né? Ficou em suspensão de experiência. E eu me lembro daquele Rendezvous chez Lacan, que é aquele filme que nós vimos, que gosta de psicanálise e deve ter assistido. Recomendo, Andos diz que Lacan sacudia ele com uma mão e segurava com a outra. Eu acho a maneira de se simbolizar algo do manejo, né? Que linda essa metáfora. É linda essa metáfora. Eu também acho essa metáfora. Bom, eu tirei os comentários e daqui a pouco eu vou tentar puxar ali para ver se as pessoas querem perguntar. De toda maneira, podem enviar perguntas pelo direct, que eu passo para a Tereza, ou a Tereza também vê aí e vai conseguir falar disso. Outra coisa, o que você pode dizer sobre a questão do luto nas neuroses? Que a gente chegou a tocar nisso quando conversamos, né? Você tem como dizer algo assim de como cada estrutura passa pelo luto? Se tem algo, claro que nunca, sempre vai ser no 1 a 1, né? Mas o que a gente pode pensar na depressiva, na neurose? Olha, Helena, assim, eu não tenho isso teorizado, digamos assim. Eu tenho isso a partir da minha prática clínica. Eu vejo assim, nas estruturas obsessivas, né, é muito frequente essa ideia de isso acontecer, dar um sentido, como eu tratei, dar um sentido. Isso aconteceu porque não fez isso. Isso aconteceu porque o médico negligenciou. Isso aconteceu, né? Essa coisa de dar um sentido, de controlar alguma coisa, aquilo que é incontrolável, porque morte é puro real. Né? O Lacan diz, não há significante que possa dizer da morte própria, até porque nós não podemos experimentar a nossa própria morte.
Então, nós não podemos dizer nada. E a morte do outro rebate para nós como morte simbólica, digamos assim. Então, na neurose obsessiva eu vejo muito isso. Na neurose histérica, eu vejo com uma certa frequência, uma certa culpabilidade, embora também na neurose obsessiva. Mas nas histerias, na neurose histérica, se eu posso chamar assim, a gente vê com uma culpabilidade e muitas vezes como é que eu vou dizer? Uma idealização, né? Uma idealização no sentido de que mas é melhor, porque também se tivesse vivo seria outra coisa, estaria mal de outra maneira, estava na hora dele, um certo apaziguamento. Enquanto na neurose obsessiva, eu acho que é mais um controle, uma tentativa de controle. Embora eu não tenha isso teorizado, não. Nunca vi realmente uma teorização, pode ser que exista, eu estou dizendo que eu nunca vi. Ou até eu talvez tenha me deixado mais levar pela experiência clínica, né? que é muito interessante. Hoje eu ouvi de uma pessoa que eu estava atendendo, ela me disse assim, é engraçado, né? Você vai falar de luto, ela tinha visto uma chamada, você vai falar de luto, e esse negócio do luto da pandemia, para mim foi muito bom. Eu até me surpreendi, coisa da estética. Para mim foi muito bom. Eu já estava de luto, então quando veio essa pandemia, o mundo estava muito acelerado, todo mundo diminuiu a aceleração. E aí ficou no meu ritmo, eu aí me senti melhor. Eu confesso que eu ainda não entendi muito bem isso, acabei de ouvir, eu estava atendendo, mas também não é para entender, né? É para a gente ver como é particular, como uma coisa particular. Essa pessoa se sentia, de alguma maneira, em perda com a velocidade do mundo, com a produção, com os sucessos. E na medida que todo mundo teve que baixar a poeira, ela se sentiu mais adequada e mais dentro de um certo contexto, né? Contextualizado. É interessante isso. E tem também, muito variado. Tem também, me parece, né? Claro, eu estou fazendo aqui uma interpretação, mas nessa fala, algo de agora eu me conformei porque é para todo mundo, não é só para mim, né? Exato. Não é? Aquela dívida, aquela distância, né? Ficou equalizada. Agora todo mundo está. Não fui só perdi, todo mundo perdeu. Mas, claro, vou fazer uma selvageria, né? Que é dizer algo que para mim, assim, no primeiro momento, eu fiquei muito focada assim, o que aconteceria, como ia ser o mundo, né? A gente fica tentando realmente dar um sentido numa coisa que não tem sentido algum. O que é essa pandemia? Nós nunca esperamos que isso acontecesse. Claro que não, né? Quem é que fica esperando que isso acontecesse? Na nossa geração, a gente não viveu guerra. Né? Sim. Sim, então, a nossa cultura. Teve gente de outros países, refugiados e tal, que viveram. Você está dizendo no Brasil, no contexto local. E eu acho que isso faz toda a diferença em termos do que fazer diante de uma pandemia. O comportamento do europeu, você vê bastante diferente, né? Bastante marcado por uma certa disciplina, uma certa contingência, né? Eu tive uma aproximação muito grande com a minha avó. Não é que eu fui criada por avó, não, hein? Mas eu tive uma aproximação muito grande. E a minha avó falava da guerra, né? Eu ouvia muito ela falar da guerra. É engraçado, isso deixa um aprendizado arraigado na maneira de se posicionar no mundo, que eu acho absolutamente fantástico, fantástico. Eu ouvi de algumas pessoas também dizerem, enfim, eu até me surpreendi, porque eu não sou, aliás, gente, publicamente eu devo a Helena todo o meu desempenho no Instagram, viu? Porque eu não sou hábil, né, com essas questões de mídia. Aí, mas eu me vi tendo que fazer, e pus mãos à obra, e fui uma ajuda, outra ajuda, errando, e fui fazendo, né?
Agora, eu ainda ouço pessoas, isso me assusta, eu ouço na minha clínica, pessoas dizendo, não, eu vou esperar quando passar. Quando passar o quê? Vai esperar o quê? Não, eu vou esperar, porque depois que passar... Não, tem gente assim, quando passar, como se tivesse uma data, vai ter um dia, que nem guerra. O Xoxo se reuniu lá em Berlim e tal, e disse, olha, vamos fazer aqui um acordo, a guerra terminou. Foi dia 8 de maio de 45. A guerra terminou. Ok. É isso? Acho que é. Se errei na data, desculpa. Não, a pandemia não tem acordo. O vírus não vai, o normal não vai existir mais. A gente vai ter que conviver. É lógico que modifica, vem vacina, vem medicação. A relação com o vírus modifica, mas não elimina. Não... Eu acho engraçado que as pessoas não fazem nada. Elas realmente têm a certeza de que um dia o sininho vai bater e está todo mundo salvo. E foi apenas um filme. E eu acho que isso é muito coisa do Brasil, né? As pessoas meio que não acreditam que uma coisa é aquilo que é, né? Isso está aí, até por causa da maneira como a gente é governado, né? Tem razão. Isso é um olhar, Helena, mas o outro olhar é o olhar da neurose, né? Da defesa neurótica. Né? Eu não preciso fazer nada. Né? Isso vai se resolver. Isso está lá, na mão dos dirigentes, da ciência, do outro. Está na mão do outro. Isso é a característica da neurose. Cultura, né? Assim, não... Também tem. A gente não, a psicanálise, gente, não é a panaceia do mundo. Não existe só o olhar da psicanálise. A gente aqui está se propondo a falar disso, mas é muito importante que você traga também esse olhar cultural, né? De país para país é diferente, de gerações, pessoas que viveram as questões de limitação da guerra, de restrições, etc. É diferenciado, tem essa coisa da cultura. Mas tem essa visada também de que isso vai se resolver. Posso esperar, está garantido. Né? Até sobre isso da vacina, que é uma coisa que todo mundo está esperando, houve outro dia uma entrevista e o médico falou assim, ó, no tempo que eu era jovem, residente, surgiu o HIV e os médicos mais velhos diziam, não, daqui a 3 anos a gente tem uma vacina, não tem vacina até hoje. Mas convivemos com o HIV, é ou não? Convivemos. Outras coisas surgiram, né? Para a gente poder conviver com isso. E de maneira razoavelmente, hoje Sim. Civilizado, né? A relação é uma relação civilizada. Claro, mas quando há um protocolo, que é o que não há com o vírus que a gente não conhece ainda, que os médicos, a ciência não conhece, quando há um protocolo de tratamento para aquilo e as possibilidades que aquilo vai dar, como câncer, né? Quando foi se descobrindo mais coisas, hoje em dia não é uma sentença de morte um câncer. Problema de falta de informação. Tem essa coisa, né, assim, do conhecimento científico, de alguma maneira domina, e agora, ouvindo você, a possibilidade de a gente falar. Porque hoje, qualquer fala que vem em relação ao Covid, a gente bota fake, é piada. As melhores contribuições são as piadas, porque ninguém pode falar nada, porque ninguém sabe nada. É o momento de sofrer a ação do... Sofrer, entre aspas. Suportar a ação do Covid. Esse é o momento. Esse momento, né, que a gente chama do instante de ver, vai dar subsídios para a ciência depois dizer alguma coisa. E na medida que isso toma a população pode falar. Hoje você fala de câncer, fulano tem um câncer no fígado. Mas dá para tirar. Não, mas tem câncer de útero, não sei o que. As pessoas têm algum conhecimento, ou seja, elas têm palavras significantes para rodear o monstro câncer ou o monstro HIV. Tem palavras. Então, não só recursos
medicamentosos ou de prevenção, etc., etc., mas também recursos simbólicos para falar do monstro. E nós ainda não temos recurso simbólico para falar do Covid, eu não sei fazer piada. E, enfim, como é que a gente está aí? Para ver as perguntas, eu fico curiosa para as perguntas. Já está no tempo? Agora está um bom tempo para a gente fazer as perguntas. Você que sabe. Olha só, a Natália, quando perdemos uma pessoa, perdemos algo de nós. Pode ele me perder? Isso, Natália, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente se perde no outro, porque a Helena falou um momento aqui assim, esse marido ruim, não sei o que, sustentava aquela relação.